Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este papo aqui da Agência Adventista Sul-Americana de Notícias. Nós estamos muito felizes com a sua audiência e neste episódio nós queremos compartilhar com você os principais pontos da Comissão Diretiva Plenária da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na América do Sul, que foi realizada de 5 a 9 de maio de 2023. Mas o que é exatamente uma comissão diretiva plenária? Você vai entender isso já já. Eu sou o Felipe Lemos e para me ajudar nessa tarefa estão comigo aqui dois convidados ilustres. O primeiro deles é o pastor Edward Heidinger, secretário executivo da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul. Pastor Edward, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Felipe. É bom que possamos estar juntos aqui para tratar esse tema tão importante. Que bom. Também nos acompanha aqui o pastor Jorge Ramponha, diretor do Departamento de Comunicação da Sede Sul-Americana Adventista. Tudo bem, pastor Jorge? Oi, Felipe, uma alegria estar contigo. Um grande abraço para aqueles que estão ouvindo esse podcast e parabéns pela iniciativa e obrigado, pastor Edward, também por estar aqui com a gente. Muito bom, vai ser uma conversa boa, vamos esclarecer, tirar dúvidas, falar um pouquinho das importantes decisões da igreja. Nós terminamos recentemente as reuniões, então, dessa comissão diretiva plenária, aqui no escritório da igreja, que fica na cidade de Brasília, mas atende Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Pastor Edward, quem participa destas reuniões? Quem é que participa das decisões? E qual é a importância, inclusive, para os membros e para a comunidade que está nos ouvindo? Por que é importante as decisões que são tomadas nessa reunião da Comissão Diretiva Plenária? Bom, eu teria que começar dizendo que a nossa igreja ela tem um modelo de administração bem diferente, talvez, que nós chamamos de representativo, não? É onde os membros da igreja escolhem seus representantes e esses representantes se reúnem, formam o que nós chamamos de uma comissão diretiva, tem a nível de um país, de uma região, e nós temos a comissão diretiva também a nível da América do Sul toda, não? Então, esta comissão diretiva tem os representantes desses líderes, desses países que você mencionou. Maiormente são 3 pessoas que eles vêm para esta reunião, os líderes principais, e aí juntos nós tomamos as decisões, não? As decisões estão baseadas principalmente nos planos para a igreja local. Por exemplo, nós temos planos para os jovens, para o voluntariado, para a escola sabatina, não? E para as outras áreas da nossa igreja, da nossa igreja local. Área infantil também? Também agora nós tivemos, por exemplo, o lançamento de uma Bíblia missionária infantil. Então, o que nós decidimos aqui agora, normalmente fazemos em maio essa reunião, não? Ela tem essa decisão tem impactos na própria igreja local, finalmente, não? Bem interessante, né? Porque tem 2 reuniões, na verdade, grandes da liderança adventista ao longo do ano, né? A primeira é essa que o senhor mencionou em maio, e depois também temos um concílio, que é um evento maior no mês de novembro, geralmente. Agora, pastor Uma Jorge. coisa interessante, pastor, que eu acho que é importante, perdão, Felipe, cortar, mas uma coisa interessante é que essas reuniões, como o pastor Eduardo estava falando, Felipe, vão direcionando as decisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul e realmente esse investimento de tempo e de recurso aqui na sede para esta região da América do Sul é importante porque dessa maneira aqui vai se alinhando estrategicamente todo o propósito de uma igreja de mais de 2,5 milhões de membros. É verdade. Então, é um investimento grande, pastor, mas ao mesmo tempo importantíssimo na gestão estratégica de uma igreja do tamanho da Igreja Adventista na América do Sul, né? Então, aproveitando aí a sua deixa já, pastor Jorge, fala um pouquinho dos destaques que você viu, você acompanhou aí o tempo inteiro, né? Coordenou muitas partes, apresentou, inclusive, fez 2 apresentações ao longo do período aí na área de comunicação, mas o senhor participou de maneira geral aí.
Quais são os pontos que você destacaria dessa comissão aí? Olha, Felipe, um dos pontos que para mim é o mais importante de todos, né, é ver o foco claro de uma igreja que quer estar viva e que está buscando todas as maneiras possíveis seguir com a missão que Cristo deixou para nós. Uma das coisas que eu gostei muito, por exemplo, dessa comissão diretiva, porque nós temos nessas comissões diretivas momentos inspiracionais, momentos devocionais, nós temos momentos de trabalho administrativo ou de gestão, mas o que eu mais gostei é justamente o título que foi escolhido para essa comissão diretiva. A administração da divisão, da qual o pastor Edward faz parte como secretário executivo, mas junto com o pastor Stanley Arco, que é o nosso presidente, o pastor Marlon Lopes, que é o responsável financeiro da Igreja Adventista, e junto com a equipe que trabalha aqui na sede da Igreja Adventista para a América do Sul, depois de muita oração, foi escolhido esse título, esse lema, uma igreja viva. E se eu tivesse que te dizer, Felipe, qual foi o momento mais impactante para mim, foram os momentos onde a gente parava para orar pela igreja buscando a presença do Espírito Santo. Teve um momento marcante, por exemplo, para mim, que foi uma das mensagens que foram pregadas pelo pastor Stanley, e em outro momento, quando nós tivemos a pregação do pastor Alejandro Bulhon, que ele esteve aqui com a gente. É verdade. Onde nós fomos desafiados realmente a buscar a consagração. Então, é lindo ver como a liderança de uma igreja na América do Sul está preocupada, não só por buscar estratégias, não só por planejar, porque nós estivemos fazendo isso, planejando, desenvolvendo estratégias, mas buscando o poder de Deus para que a nossa igreja seja uma igreja viva. E quando a gente fala de igreja, Felipe, um conceito bem marcante ao longo dessas reuniões foi que todos nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo para nós mesmos sermos reavivados, para nós mesmos sermos parte dessa igreja que está viva. Então, primeiro, buscar o reavivamento na minha vida, para que a minha igreja, onde eu estou, localmente, seja reavivada e seja uma igreja viva. Então, veja que interessante, né? A partir de um lema, todo foi construído para que os propósitos desse evento sejam claramente definidos e, ao mesmo tempo, claramente expressados em todos os momentos, louvor, nos momentos de decisões, nos momentos devocionais. Então, Felipe, para mim, esse, eu acho, falando especificamente da parte de nós como igreja buscar a Deus, para mim foi o mais marcante do evento. Sentir que realmente está sendo buscada a presença do Espírito Santo para que a nossa igreja seja uma igreja viva e relevante para essa geração. Legal, então na verdade não é uma reunião apenas de negócios, né? De decisões administrativas bem específicas e técnicas, mas é uma reunião de inspiração, de motivação e de direcionamento espiritual, né? Porque o que o pastor Jorge acabou de falar, justamente o lema igreja, uma igreja viva, está falando de dinamismo, de movimento, de continuidade e avanço, né? E aí é bem interessante porque está ligado, esse conceito aí que você falou, pastor Jorge, está ligado a dos aspectos que foi apresentado durante a comissão diretiva, que é o Mission Refocus. Novo enfoque, né? Novo foco. A gente deixou esse título em inglês mesmo para ficar mais fácil aí, mas para não ter que traduzir, né? E arranjar alguma palavra que mude o conceito, né? Então fica garantido que é Mission Refocus. Talvez reenfoque missionário, okay. Não, mas em inglês ficou lindo também. Ficou bonito. Então, o interessante desse projeto é que a ideia, e isso foi muito marcante na comissão diretiva plenária, um enfoque de missão estrangeira, além do lugar onde você vive. Aí o pastor Dieter Bruns, lá, que é o diretor do Serviço Voluntário Adventista, trabalha mais diretamente junto ao pastor Edward, apresentou, né, inclusive, essa ideia, esse projeto, essa iniciativa de fomentar, né, incentivar pessoas para irem fora do seu país, quem sabe, né? Sair da sua comodidade, da sua realidade e irem para outras culturas, para outras situações completamente diferentes e lá pregarem o evangelho, o que não é nada tão simples assim. Precisa ter toda uma estrutura, um investimento, um planejamento, né?
Agora é interessante, né, pastor Edward, porque o senhor acabou apresentando um relatório muito interessante que mostra que, assim como a igreja adventista foi formada na América do Sul por missões estrangeiras que vieram até aqui, pessoas de outros países que vieram até aqui, nós hoje, digamos assim, como igreja sul-americana, nós estamos, de certa maneira, retribuindo a esse investimento lá do século XIX, né? Fala um pouquinho do seu relatório aí, que foi um momento bem marcante, bem interessante. Marcante. Foi muito interessante. Foi muito bom, pastor, ouvir esse relatório aí. Louvado seja Deus, não? O preparo dele marcou minha vida também. Eu já faço muitos relatórios nesses anos de serviço à igreja na secretaria, não? Mas este seguramente foi aquele que mais tocou meu coração no preparo, na pesquisa, não? Porque eu acabei fazendo um estudo primeiro histórico. Todos nós sabemos que a nossa igreja, a Igreja Adventista, ela teve seu início na região nordeste dos Estados Unidos. Onde lá, ela começou a se espalhar pelos Estados Unidos primeiro. Depois, ela já foi para a Europa, ela foi para a Ásia, para a África, para a Centro-América. Só que, curiosamente, até o ano de 1889, havia um silêncio respeito à América do Sul, não? Um silêncio. Então a igreja já tinha missionários por várias partes do mundo. Um silêncio nos registros históricos da igreja? Isso, e também no envio de missionários, não? A igreja falava de enviar para a África, para a Centro-América, para a Austrália, para a Europa, e já tínhamos certa presença adventista nessas regiões do mundo. Só que na América do Sul não tínhamos uma iniciativa assim clara por parte da igreja adventista, a igreja mundial, não é? No ano de 1889, a igreja se reúne, que nós chamamos de Assembleia Mundial, que é uma reunião de representantes dos líderes da igreja do mundo daquele tempo. Não era muito grande a nossa igreja, mas não era tão grande como hoje. Eles se reuniam, não se reuniam para decidir. Novembro de 1889 é a primeira vez que nós temos nos registros aí falas mais contundentes sobre como trazer o evangelho e o adventismo para a América do Sul. Então, por exemplo, tem aí uma coisa bem interessante que quando tem um relatório, esse tempo se chamava Associação de Escola Sabatina, não? Eles apresentaram uma proposta de que as doações, as ofertas da nossa igreja mundial desse tempo, do segundo semestre do seguinte ano, ou seja, do ano de 1890, esse segundo semestre, tudo que a igreja pudesse juntar como doações, tudo isso seja enviado para abrir obra na América do Sul. E essa frase me tocou meu coração. Abrir obra. Éramos um país real, um continente aqui na América do Sul, sem ter ainda a presença adventista, não? E os registros mostram que a igreja votou isso. E então, no ano seguinte, juntaram o dinheiro, não? E o dinheiro juntado, depois eu encontrei em outro relatório por aí, que era de $4.235. Naquele tempo, não? Se você naquela época era bastante era muito dinheiro, e agora são quase $150.000 seriam, não? Atualmente. Olha aí, já era um dinheiro para uma pequena igreja, não? Então assim começou. Nessa mesma assembleia houve um chamado, por exemplo, para preparar literatura em espanhol, não? Porque a igreja produzia a literatura em inglês, em alemão, só que em espanhol nada. Então a igreja já tinha uma estratégia de venda de livros evangelísticos, não? E a igreja usa o termo colportor para isso, uma pessoa que vai, que vende os livros para fazer a obra missionária. E então havia um apelo para fazer isso, não? Se nós avançamos um pouquinho aí no tempo, nós vemos aí que no ano de 1890 se reuniu uma comissão. Havia uma comissão que era a comissão que enviava os missionários para diversas partes do mundo, não? E essa comissão nunca tinha falado da América do Sul, por exemplo, não? Já em 1890, em janeiro, depois da Assembleia, eles tomam um voto, não? E nesse voto eles fazem um chamado. O que é um chamado, pastor? É um convite, um convite para que homens e mulheres jovens que tenham algum ofício profissional, inclusive empresários que tenham certo capital de dinheiro, possam vir para a América do Sul e possam se estabelecer na América do Sul como empresários, como profissionais, para fazer amizade, para conhecer a população e, através deles, trazer o adventismo para estas terras, não? A igreja não tinha muito dinheiro, então era uma estratégia autossustentável, vamos dizer assim. Isso não? quer dizer, pastor, só entendendo aí, porque eu acho sensacional esse ponto. Isso quer dizer que as pessoas que viram primeiramente para
América do Sul para pregar o evangelho, para compartilhar a mensagem adventistas, não necessariamente eram membros, ou melhor, funcionários pagos da igreja, eram membros voluntários que estavam querendo dedicar as suas vidas, foram voluntários. E nem eram só pastores também. Não, eram membros voluntários. Não? Nós temos, por exemplo, o mais famoso aí, George Riffel, não? Que ele morava na Argentina, foi para os Estados Unidos, aceitou o adventismo lá, aí ele sentiu que tinha que voltar para a Argentina para pregar o evangelho, aí ele voltou, e assim como ele, alguns outros por aí começaram a fazer essa obra, não? E outra coisa que me chamou a atenção fazendo essa pesquisa, numa revista, porque esta comissão que enviava os missionários, a Comissão de Missões Estrangeiras, também publicava uma revista, onde colocavam histórias dos missionários, não? E os pedidos para enviar mais missionários. Então, era uma revista muito lida pelos nossos membros daquele tempo, não? E a revista se chamava The Home Missionary, não? Era o nome da revista. E aí, William White, que era o coordenador desta comissão, ele escreve uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, não? Ele diz assim, que depois de que foi feito aquele pedido na Assembleia de 89, para que as ofertas da igreja, doações sejam trazidas para a América do Sul, diz que alguns membros começaram a falar com os líderes da igreja, esse dinheiro, ele vai ficar parado aí, vai ficar parado por um bom tempo. Mas por quê? Não, porque você não vai encontrar pessoas qualificadas para ir para a América do Sul. Quem que sabe, por exemplo, espanhol, português? Ninguém. Então aí ele ficou pensando nisso, e quando eles começaram a escrever pela revista, pedindo as doações e tudo isso, ele disse que em verdade não ia ser como aquelas pessoas estavam pensando, que o dinheiro ia ficar parado, não? Ele disse que eles começaram a receber notícias de vários nobres jovens de diversas partes dos Estados Unidos, e sabe o que eles falavam, ou escreviam? Dizendo que estavam prontos para consagrar suas vidas para o trabalho de levar a mensagem à América do Sul. Uau. E diz depois, inclusive, alguns deles já estavam estudando a língua espanhola sem professor. Ou legal, seja, na casa, esse tempo não tinha Duolingo, não tinha todas as ferramentas que agora temos. Não tinha nada, não tinha Google para pesquisar nada. E foi assim como eles foram fazendo esse preparo, vamos dizer, do envio, não? Já um pouquinho mais na frente, 1891, também aí na outra Assembleia Mundial, aí pastor William White fazia um apelo à Igreja Mundial, não? E ele dizia, os sul-americanos são mais de 35 milhões, nesse tempo éramos assim, não? Agora são mais de 350 mil, me parece, sim, não? sim. E estão num caminho ruim, e eles precisam da nossa ajuda, e precisam dela agora, não? Era o chamado, era o tempo. Era o tempo para trazer os missionários, ou enviar nesse tempo os missionários. Mas depois, o primeiro voto, vamos dizer, já com ideias mais claras sobre envio de missionários, não? É quando essa comissão, no dia 29 de maio de 1891, ela toma um voto que é bem significativo para nós, não? E eles decidem encorajar o irmão Snyder, não? A se preparar para ir à América do Sul como líder de uma equipe de colportagem, que era a venda dos livros, não? A ideia, em verdade, era juntar duas equipes. Aí o colportor Snyder começou seu trabalho de procurar pessoas, e, em verdade, só conseguiram armar uma equipe de 3, não? Ele mais 2, não? E então, nós sabemos que nesse ano de 1991, três colportores chegaram nas terras sul-americanas, especificamente no Uruguai, não? Pastor Snyder, que era colportor Snyder, não? Que era o líder. Depois o Stauffer, era outro colportor, o Albert Stauffer, e o Nolen, não? Os 3 foram os primeiros obreiros enviados oficialmente, mas eles eram de autossustento, não eram colportores, tinham que vender livros para poder viver. Ou seja, não tinha uma estrutura mantendo eles. Isso, né? Não, eles só recebiam os livros. E amigo, vai venda. lá. Aí eles chegaram no Uruguai e os livros deles eram em inglês. Aí eles viram que não tinha uma comunidade muito grande de fala inglesa no Uruguai. E agora o que fazemos? Não? Aí perceberam que do outro lado do Rio de la Plata, não? Aí em Buenos Aires eles poderiam vender mais porque tinha uma comunidade maior. Aí eles foram do Uruguai para a Argentina. E aí começaram a espalhar, a vender os livros, a dar estudos bíblicos às pessoas. Já tinha alguns membros voluntários, como George Riffel, pregando o evangelho na Argentina.
e especialmente Stauffer começou a pregar aí com eles em Crespo Campo, na Argentina, que é um povoado pequeno onde se fundou a primeira igreja adventista, não? E uma coisa interessante aí, que acontece no ano de 1992, é que nas atas desta comissão de missões estrangeiras tem um registro lá. O senhor foi pesquisar ali nas atas, ali, procurando os nomes, os registros, que tenha alguma relação com a América do Sul. Olha a importância das atas de uma reunião, hein? Sim, claro. E eu que trato com isso, eu fico emocionado com esse tema, porque às vezes você trabalha tanto e parece que não vai ter muita utilidade isso, não? Um dia vira um registro alguém vai histórico. ler e vai saber o que aconteceu. Isso. E neste caso foi assim. Então aí na ata desta comissão, no mês de agosto de 92, aí foi uma lembrança sobre uma carta que o colportor Stauffer, que está pregando o evangelho na Argentina, tinha mandado para esta comissão, não? O colportor envia uma carta fazendo um apelo no nome das pessoas que já estavam guardando o sábado, não? Os alemães, era uma colônia alemã aí por Crespo Campo, não? Que já estavam guardando o sábado e não havia um pastor para que os batizem. Aí eles começaram a mandar cartas, não só o irmão Riffel e outros mandavam cartas pedindo que um pastor pudesse ir para batizá-los lá, né? Agora, o que me chamou a atenção aqui é que o colportor Stauffer, ele faz um apelo no nome dos irmãos guardadores do sábado, ele chama assim, né? Alemães guardadores do sábado, e diz embaixo no voto, diz assim, que estes irmãos estão dispostos a pagar as despesas do pastor de ida e volta e pagar também o sustento dele no tempo que estiver lá batizando, pregando o evangelho. Que dedicação, né? Que dedicação. Impressionante. Impressionante, hein? Que inspiradora história, hein, pastor? Sim, e de aí, finalmente, talvez para ir fechando esta história inicial, não é? No ano de 1894 já, de 92 pulamos para 94, aí esta comissão tomou um dos votos mais importantes para nós, né? E o voto diz assim, que o irmão Frank Westphal, era pastor, ele não era colportor, era pastor ordenado, vá para a Argentina, América do Sul, e faça deste lugar o seu campo de trabalho. Então, esse voto marcou um hito na nossa igreja, porque ele foi o primeiro pastor ordenado que chegou nas terras sul-americanas, né? Ele chegou na Argentina, fez uma viagem de um mês inteiro. Esse tempo não tinha barco para vir direto dos Estados Unidos para aqui, eles viajaram com a família para a Inglaterra e de lá foram para a Argentina, não? Parando aqui pelo lado do Brasil também. E então, nesse mesmo ano, 1894, o pastor Westphal, ele chegou nas terras argentinas e começou a pregar, fez os primeiros batismos oficialmente na América do Sul, organizou a primeira igreja na Argentina, a primeira igreja da América do Sul, organizou a primeira igreja também no Brasil, a igreja de Gaspar Alto, não? É uma igreja organizada por ele. Em Santa Catarina. E ele disse, quando eles chegaram, não? Disse que aportamos na cidade de La Plata, num dia cinzento. Depois de um mês de viagem contínua. Imagina. Havia nuvens altas e baixas. E o vento brincava com a direção da chuva fina. Uau. Como teria sido esse momento, né? Aí ele passou uma semana organizando sua vida com sua família e depois ele viajou para Crespo Campo para encontrar esse grupo de guardadores de sábado que tanto pediam um pastor. Lá ele foi, teve muito trabalho lá com eles, pregando, batizando, né? E ele disse que eu orava para que eu pudesse ser um verdadeiro servo de Deus, que anunciasse a mensagem de luz ao povo. Amém. Então, é assim, amigos, como o Evangelho, o Adventismo chegou à América do Sul. Eu quis contar isso no meu relatório para mostrar, porque às vezes nós esquecemos que nós estamos colhendo agora os frutos que muitas pessoas semearam antes de nós e o fizeram com muito sacrifício, com muita entrega, e que nós temos uma dívida, não? Temos uma responsabilidade de tentar, pelo menos, devolver um pouquinho do muito que nós recebemos aqui na América do Sul. Inspirador, hein? Agora, muito bom. A gente ouve isso aí, pastor Jorge. A gente ouve isso e fica pensando no seguinte: o que cada pessoa que está ouvindo pode fazer para participar desse movimento de evangelização além do seu país, fora do seu país, né? Porque tem essas iniciativas lindas, mas elas estão lá no século XIX.
Como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Como é que a igreja pensou nisso dentro dessa comissão diretiva plenária também? Felipe, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, pegando as palavras do pastor Edward, iniciando um pouco esses cortos insights que eu vou colocar agora, é que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre tivemos um espírito missionário, e a nossa história, que o pastor Edward acabou de mencionar, direciona justamente nossos esforços constantes como Igreja Adventista. Esforços por levar a missão além. Então, se você que está ouvindo agora, você se sentiu inspirado pelas palavras do pastor Edward agora, ouvindo as histórias daquela época, eu quero dizer que você pode também ser um missionário hoje. Então, nós temos várias maneiras através das quais a gente pode dedicar tempo para a missão. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul tem um projeto para jovens chamado OIN, ou Um Ano em Missão. Então, vários jovens são incentivados, são motivados, inspirados para dedicar um ano das suas vidas em um projeto missionário, que às vezes pode ser no seu próprio país, outras vezes em um outro país, mas é um projeto no qual a igreja está investindo muito recurso. E uma das coisas que me chamou a atenção, Felipe, foi justamente, pastor Edward, foi justamente a decisão da igreja de investir recurso financeiro para que esse projeto continue inspirando a mais jovens e levando mais jovens. Sem dúvida. E uma das outras coisas que me parece que é importante destacar é justamente o serviço voluntário. Serviço voluntário que não é só aqui na América do Sul. São pessoas que estão decidindo ir para servir no cumprimento da missão. Assim como aqueles pioneiros vieram dos Estados Unidos, vieram da Europa, para trazer o evangelho na América do Sul, hoje a América do Sul está sendo um lugar de preparo de missionários para irem para outros lugares. E o serviço voluntário é uma área da igreja, que inclusive o pastor Edward também cuida dessa área, né? Mas é uma área da igreja importantíssima, porque está buscando influenciar, incentivar e motivar jovens para dedicar não só um ano, às vezes mais tempo de vida para a missão. E às vezes alguns lugares são lugares nos quais você chega e é tudo bem agradável, né? Bem amigável. Mas outros lugares não são tão assim. E graças a Deus a igreja está investindo justamente nesse serviço voluntário. Mas, Felipe, você perguntou como aplicar isso na minha vida. Uma coisa interessante que o escritório daqui da Divisão Sul-Americana da igreja fez foi organizar viagens missionários ou mission trips, nos quais cada um coloca seu próprio recurso e dedica um tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um final de semana, não sei. Mas ter a experiência de missão, de ir a um outro lugar para você conseguir compartilhar o evangelho de maneiras diferentes. E Felipe, essas viagens missionárias podem ser feitas por cada um de nós. E eu acho que, repito o que eu já disse, mas acho que vale a pena reforçar, que é uma coisa importante. Nós precisamos investir recursos na missão. Nós precisamos investir os nossos recursos na missão. Investir para ir para um outro lugar, investir para cuidar de alguém que está indo ou viajando para um outro lugar para fazer missão. A igreja como organização está fazendo isso. A igreja como organização está sendo inclusive transparente nisso. E assim como nós falamos sobre isso, pregamos sobre isso, a igreja está colocando recursos. Mas nós podemos marcar uma diferença também na vida das pessoas. Mas Felipe, agora eu vou aproveitar e te pergunto uma coisa para você, né? Porque quais seriam os destaques nesse contexto missional que você como jornalista viu também e que são importantes? Pois é interessante. Eu queria só comentar algo, pastor Jorge, também bem lembrado, você falou dos recursos, como são importantes as ofertas missionárias, né, que as pessoas voluntariamente doam, e aí isso é muito interessante, porque a Igreja Adventista tem um sistema mundial em que ela redistribui esses recursos de maneira que não fica tudo concentrado na igreja local, na congregação local. Uma parte é reservada para as missões estrangeiras, porque como seria possível enviar um missionário para um país onde não tem presença nenhuma da igreja, sem recursos que tenham sido angariados em um lugar onde tem recursos? Então, é uma questão muito importante. Bom, tem muita coisa que aconteceu nessa comissão diretiva plenária, né, pastor Jorge? Vamos fazer o resumo do resumo aqui.
Eu gostei muito de ver, por exemplo, o lançamento da Bíblia Missionária Infantil. Foi uma iniciativa muito legal, muito boa. É uma Bíblia com uma linguagem totalmente adaptada para crianças, né? Ela já era uma expectativa muito grande, porque, claro que já há Bíblias infantis, mas elas são algumas Bíblias que já estavam há muito tempo aí, né? Então, hoje, já tem uma Bíblia missionária nova, né? Com linguagem, com conteúdos a mais, levando em conta até um pouco mais da cabeça das crianças dos dias de hoje. E a professora Glaucia, né, que apresentou, ela já falou que esse material vai começar a chegar para a igreja, na base e tal, nos próximos meses e tal. É muito legal. E aí também, Qual é o outro destaque? Teve vários lançamentos. O lançamento de uma obra clássica do Adventismo, que é O Caminho a Cristo, de Ellen White, né? Só que em sistema Braille. Isso para mim foi fantástico, pastor Edu, né? Esse caminho é inclusivo, né? Pois é muito interessante, porque eu estava pesquisando, o sistema Braille é um sistema, para quem não tem ideia nenhuma, é complexo. Ele é uma outra linguagem, ele tem seus códigos, e é interessante porque as pessoas que utilizam o sistema Braille, elas falam que é uma outra experiência, diferente de escutar, como a gente, por exemplo, está fazendo aqui um podcast. A pessoa que tem a deficiência visual, ela escuta, claro, ela pode aproveitar, mas muitos deles dizem que a experiência de tátil ali com o conteúdo é diferente. Você pode fazer de uma maneira mais individual, sem ruídos, então é muito interessante. Outro aspecto importante também de Bíblia foi o lançamento da Bíblia missionária para cada novo converso, ou pelo menos a ideia de uma Bíblia missionária, aí no caso mais pensando nos adultos, para cada nova pessoa que é batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Achei muito interessante porque é a ideia do discipulado, é a ideia de você continuar estudando a Bíblia. E isso eu acho muito bom que a Igreja Adventista faz. Ela não coloca o batismo como o fim da linha. Não, batizou, você não precisa mais estudar, agora você já é um membro completamente maduro. Não, você está continuando no desenvolvimento. E a prova disso é que você ganha um kit de estímulo ao desenvolvimento espiritual que compõe a Bíblia missionária. Então, eu acho bem interessante esses detalhes. Tem outros aspectos que a gente poderia citar, mas muitos mais, né? Mas a gente tem que chegar ao fim, né? Tudo que tem começo tem um fim. Tem história, tem inspiração, tem projetos. Eu queria agradecer, né, a vocês, pastor Edward, pastor Jorge, por darem essa visão ampla do que foi essa comissão diretiva plenária da Igreja Adventista, e inclusive do que é a comissão diretiva plenária, né? Mas antes de irmos para o final, pastor Edward, suas palavras finais aí, e por que nós devemos todos ser uma igreja viva e respirar a missão. O que é a igreja viva para o senhor, então? Vamos deixar essa pergunta aí, que foi feita durante a comissão diretiva plenária. Vimos vários vídeos. Pena que a pessoa talvez não assistiu. É muito bonito. Pessoas de todas as regiões, de todas as idades e realidades falaram. O que é uma igreja viva para você? Agora, pastor, ajude aí respondendo também, dando a sua visão. Bom, eu penso que uma igreja viva é aquela que permite que o Espírito Santo more nela e age através dela no cumprimento da missão. E, bom, esse é o meu desejo também para os que nos escutam, não? Quando a igreja, o Adventismo chegou aqui, a pergunta que nós tínhamos aqui era quem virá? E agora a pergunta que nós temos como uma igreja mais forte na América do Sul é quem irá? Não? E mesmo que nós não possamos ir, podemos ajudar a alguém que possa ir, não? Com as orações, com a ajuda financeira, algo podemos fazer para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Pastor Jorge, o que é uma igreja viva? Uma igreja viva é uma igreja que está esperando Jesus voltar e uma igreja que está reclamando a promessa do Espírito Santo para realmente fazer com que mais pessoas conheçam Jesus. Para mim isso é o que fica e essa para mim é a reflexão profunda que eu faço e que eu acho que cada um de nós como membros da igreja tem que fazer também. Como o pastor Eduardo mencionou, né? Que a partir dessa reflexão profunda a gente possa dizer eu estou disposto a ir para fazer mais, para ir além e para realmente ser parte desse milagre da proclamação, da pregação da palavra de Deus na nossa geração. Maravilha. Não podemos terminar aqui essa conversa, depois dessa reflexão profunda, né, de vocês, sem orar, né? Tem pessoas que estão nos ouvindo, de repente ficaram impressionadas
e motivadas. Pastor Edor, ora conosco, Claro, por elas claro que e por sim. todo esse movimento, essa igreja viva e dinâmica que está aí diante de nós. Amém. Pai nosso, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui de reflexão e também de lembrança, Senhor, da maneira como o Senhor nos trouxe o Evangelho aqui na América do Sul. E agora, Senhor, eu peço uma bênção por cada pessoa que está escutando esta mensagem e que está sentindo talvez, Senhor, o teu chamado para ser um missionário em algum lugar do mundo ou para ajudar alguém, para orar por alguém que possa ir, para que logo, logo, Senhor, possamos terminar a tarefa que o Senhor nos encomendou e logo, logo possamos ver a Jesus vindo na nuvem do céu para levar-nos para casa. Senhor, te peço tudo isto no nome de Jesus. Amém. Para conhecer mais aí sobre o que nós conversamos aqui e muito mais, convido você a acessar o nosso portal adventistas.org. Continue nos acompanhando, ore pela missão da igreja ao redor do mundo e muito mais do que isso. Envolva-se. Um forte abraço.